Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota M underline, e hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical, que, para quem não conhece, é uma enquete onde trazemos aos domingos uma questão, um caso concreto, um caso fictício, para discutirmos licitações e contratos. Né? Para quem nos acompanha, sabe que nós temos já há mais de 2 anos mais de 110 enquetes gravadas, discutidas, respondidas no Instagram e no nosso canal no YouTube. Videozinhos curtos, 5, 6, 8, 10 minutos, onde a ideia é que possamos discutir licitações e contratos. Vez por outra, um amigo vem trazer lá no direct a discussão, sua opinião, não é? Ou vem trazer lá no nosso grupo lá no Telegram, a resposta, inclusive, tá? E hoje é dia de trazermos a nossa enquete da semana. Né? A enquete ela é lançada no domingo, nos stories do Instagram Leonardo Mota M underline, passa 24 horas e durante a semana eu trago a resposta. E olha só, a enquete dessa semana, como temos seguido ultimamente, a gente tem abordado a nova lei de licitações e contratos da administração pública, a lei 14.133, e algumas vezes as normas infralegais do Ministério da Economia, da SEGES. Tá? E a enquete da semana veio tratar de um assunto muito importante e muito interessante, e que causa muitas dúvidas, muitas confusões ainda, e que entendemos que a nova instrução normativa da SEGES, a número 81, que trata do termo de referência para a Lei 14.133, veio resolver essa discussão de forma clara, correta e objetiva. Então vamos primeiro à nossa enquete. Olha só. Um órgão, visando atender a necessidade, concluiu que a adesão a uma ata de registro de preços de outro órgão seria a melhor solução, tendo a licitação sido realizada pela Lei 14.133 e seus regulamentos federais, bem como o órgão carona, estando seguindo referidos regulamentos. Então, olha só, um órgão da administração pública federal que utilizou a Lei 14.133 e utilizou os regulamentos federais, né? Seja um pregão, né, IN 73, pesquisa de preço IN 65, né? Se tivermos aí o decreto do agente de contratação, 11.246, né? E utilizou a IN SEGES número 58, que saiu recentemente sob o termo de referência, tá? E aí vamos seguindo. E aí nós tivemos esse órgão carona, que observou sua necessidade, estudou o planejamento e viu que aquela ata daquela licitação daquele órgão é viável e é vantajoso para a sua contratação. Então o órgão carona, instruído o processo do órgão carona com o DFD, documento de formalização da demanda, ETP, estudo técnico preliminar, pesquisa de preços, aceitação do fornecedor e do órgão gerenciador da ata, o processo seguiu para apreciação pela assessoria jurídica. Tá? Então, esse é o andamento do processozinho de adesão. DFD, estudo técnico preliminar, concluiu que a adesão é o caminho mais vantajoso, é a solução mais vantajosa, e instruiu com os demais documentos, pesquisa de preço, aceitação, né? O fornecedor concordou, o órgão gerenciador concordou, né? No órgão carona utilizar a sua ata, e o processo seguiu para a assessoria jurídica. E aí, olha só, considerando a ausência do termo de referência, então, pelo que vimos, o processo não consta o termo de referência, tá? Do órgão carona no processo de adesão, a assessoria jurídica deverá expedir parecer para o retorno para se anexar o TR. É uma regra muito delicada, muito importante. Primeiramente, vamos entender um pouco, né, do que já tratamos em outros vídeos, né, do que seja o carona. O carona é aquele órgão que está lá precisando da necessidade e que de repente ele vislumbrou aí uma ata de registro de preço realizada por um outro órgão onde aquele objeto atende à sua necessidade. O que foi, então ele não faz parte do edital daquele objeto, mas existe um edital de pregão com edital, termo de referência, planilha, se for o caso, minuta de contrato. E aquele órgão carona disse assim, olha só, é vantajoso para mim aderir àquela ata com todas as condições daquela ata e da contratação. Muitas das condições já estão aonde? No termo de referência daquela licitação. Já estão na contratação daquela licitação. Tá?
E aí o órgão fez o estudo, o órgão carona entendeu pela viabilidade. Então veja, pessoal, o carona, quando ele faz a adesão, né, a uma ata de registro de preço, ele está aderindo a todas as condições daquela contratação. Então não tem como o órgão carona, por exemplo, entender que aquela impressora daquela ata atende a sua necessidade, mas aquela impressora, aquela ata informa que, com base no edital, não tem referência, o prazo de entrega daquela impressora, daquelas 20 impressoras, será de 60 dias úteis. Não tem como o órgão carona chegar a elaborar um termo de referência, informando que para ele, órgão carona, o prazo de entrega de 30, e ele, após aderir, exigir do fornecedor que ele entregue em 30 dias. Não é possível que aquele edital regrando que o fornecedor contratado tem que pagar em 5 dias úteis, que o órgão carona pague em 10 dias, em 15 dias. Não, o fornecedor aceitou fornecer para o órgão carona com as condições da ata, que advém do termo de referência, da contratação e daquele pregão, vamos dizer, daquele edital, tá? Então, não tem lógica alguma, partindo principalmente da lógica, entendemos que não tem lógica alguma o órgão carona elaborar um termo de referência próprio com regras da sua contratação, já que ele tem que seguir a contratação do órgão do qual ele está pegando carona naquela ata, tá? E aí, pessoal, a SEGES, ela regulamentou, através da IN 81/2022, o termo de referência, e lá no artigo 11 fala o seguinte, ó, a elaboração do TR é dispensada na hipótese do inciso 3º do artigo 75 da Lei 14.133, quer dizer, nas dispensas de licitação, quando houver licitação fracassada, deserta, né? Principalmente, por quê? Porque essa fundamentação da dispensa no inciso 3º do artigo 75 só é possível ser utilizada se forem mantidas as mesmas condições de contratação. Lógico, do termo de referência, tá? Então não precisa você fazer um outro termo de referência. Segunda hipótese, que você pode dispensar o termo de referência nas adesões à ata de registro de preço e nos casos de prorrogações de contrato de serviço e fornecimento contínuos. Olha só, nas adesões, por quê? Se eu estou aderindo, o fornecedor concordou em fornecer naqueles termos do edital, do órgão gerenciador da ata que realizou a licitação, e o órgão gerenciador concordou que o órgão carona utilizasse a sua ata, é para observar aquelas regras de contratação, tá? Então não tem por que se fazer um termo de referência. Então, como a nossa enquete traz, não é, que... Deixa eu voltar para cá, tá? E assim, olha só, complementando a IN 81, fala parágrafo único do artigo 11, nas adesões à ata de registro de preço de que trata o CAPT, o estudo técnico preliminar deverá conter as informações que bem caracterizam a contratação, tais como o quantitativo demandado e o local de entrega do bem ou prestação de serviço, significando que realmente é o ETP que define se aquela adesão é mais viável, tá? Então, olha só, voltando para a enquete, a discussão é exatamente isso, olha, o órgão utilizou a Lei 14.133 e os regulamentos federais, lógico, e IN 58. E aí, se o processo seguiu mesmo sem o termo de referência do órgão carona, não há necessidade da assessoria jurídica retornar os autos. Por quê? Pelo que nós explicamos, né? E aí, olha só, 44% dos colegas marcaram não, quer dizer, não há necessidade de retornar, né? Deverá a assessoria... a questão é, considerando a ausência do TR no processo de adesão, a assessoria jurídica deverá expedir parecer para o retorno dos autos? Não, né? Por quê? Porque o TR é o TR da contratação, né? O TR do edital original, né? Foi definido no ETP que a melhor solução atende à adesão, anexou o DFD, o ETP, a pesquisa para comprovar a vantajosidade econômica, a aprovação, aceitação do fornecedor, a autorização no órgão gerenciador e pronto, tá? Então não tem que se elaborar um novo TR. Então 44%, vejo que a discussão foi bem pesada, né? Bem forte sobre o tema. Então não há necessidade, pessoal, de elaborar um termo de referência nas adesões. O termo de referência tem que ser seguido lá do órgão gerenciador, tá bom? Muito obrigado. Essa enquete aí foi muito discutida, né? Nós vimos em percentuais, tivemos mais
aí de, acho que 200 participantes, né? Próximo de 200, mais não, próximo de 200 participantes, não chegou a 200, né? 180 e poucos participantes da enquete, né? E a ideia é essa, é que nós discutimos e possamos discutir licitações e contratos, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, meus amigos, que a nova lei de licitações, 1º de abril de 2023, está aí e capacite. Né? Sem você estar capacitado, você não poderá utilizar, não conseguirá utilizar a lei com eficiência e com segurança jurídica, tá? Lembrando que estamos com a segunda turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento em João Pessoa, na Paraíba, juntamente com o professor Abimael Torcati, dias 13, 14 e 15 de março, no Atlântico Praia Hotel. A nossa primeira turma se encerrou, né, rapidamente, que será dias 27, 28 e 1º de março, e a segunda turma já temos quase 50% das vagas preenchidas. Então corram, porque não há garantia de vagas, tá? As vagas vão ser preenchidas à medida que vão sendo contratadas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos, até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!